As cartas de Paulo, também conhecidas como Epístolas Paulinas, são registros fundamentais do Novo Testamento. Escritas para igrejas e líderes cristãos, elas tratam de fé, esperança, amor, conduta moral e o plano de Deus para a humanidade. Cada carta tem um contexto específico. Algumas corrigem erros, outras fortalecem a fé ou orientam comunidades em meio a perseguições. Mais do que simples textos antigos, elas se tornaram manuais da vida cristã, oferecendo princípios que continuam transformando gerações. Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que a salva, pois Abraão achou a misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado. Romanos capítulo de número 4, verso de número 12. Nós já fizemos a explicação desse versículo e do demais, e está aqui na descrição desse vídeo para que você não venha perder nada. E se você está pela primeira vez, seja bem-vindo. Você recebeu um link de alguém? Alguém enviou para você? Saiba que essa pessoa, ela te tem como muito importante na vida dela. E eu sei que você também tem pessoas importantes, inclusive essa que mandou para você é alguém muito considerável para você. Então envie também para outras pessoas que você ama, para que possa crescer espiritualmente e a gente continuar numa maratona de fé. Aqui nós não estamos falando de religião, aqui nós estamos meditando na palavra do nosso Deus. E a meditação de hoje, do capítulo 4, é no verso 13, 14 e 15, e nós vamos juntos nessa maratona. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e os seus descendentes foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Paulo esclarece que a promessa de Deus a Abraão não foi dada pela observância da lei, mas pela fé. A promessa de Deus de que Abraão seria o pai de muitas nações, Gênesis, lá no capítulo de número 17, não dependia de seguir a lei quando ainda seria dada há muito tempo depois. A herança da promessa, o ser justificado e salvo, vem pela fé. A lei foi dada muitos anos depois de Abraão, como um caminho para guiar o povo de Israel, mas justificação pela fé já era o padrão. Em Gálatas capítulo de número 3, verso de número 16, Paulo ensina que a promessa a Abraão foi dada antes da lei e não depende das obras da lei. Olha para você ver como as pessoas, ela queria ficar em algo que trouxesse um rito. Esse é o cuidado que nós devemos tomar com a chamada religiosidade. Verso de número 14 do capítulo 4 diz: pois se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Paulo argumenta que se a herança da promessa de Deus dependesse da observância da lei, então a fé seria inútil e as promessas seriam anuladas. A lei nunca poderia garantir a justificação, pois todos falharam em cumpri-la perfeitamente. A gente sabe disso. A justificação vem exclusivamente pela fé. É isso que ele está enfatizando. E a gente pode até lembrar do livro de Gálatas, capítulo de número 3, do verso 21 em diante. Paulo diz que se a lei fosse dada, que pudesse vivificar a justiça, teria realmente vindo da lei. Mas a lei não pode justificar ninguém, mas todos pecaram. A justificação
É, portanto, pela fé e não por lei. Isso nós podemos extrair daí uma reflexão. A fé não pode ser anulada por obras ou rituais. Olha que bacana. Olha que bacana. Se dependêssemos da perfeição humana para sermos justificados, estaríamos perdidos. Todos nós sabemos disso, né? A justificação é pela fé em Deus. E isso não depende das nossas falhas ou dos nossos sucessos. Devemos confiar em Deus, pois Ele cumpre sua promessa, independentemente das nossas limitações. A não ser que você diz assim: não, bispo, eu não tenho limitação nenhuma. Olha, pastor, eu não tenho limitação nenhuma. Mas é bom você pensar nisso. Verso de número 15 diz assim: a questão, porém, está quando... Verso 15 diz: a questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar as bênçãos e a salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra da sua lei é não termos nenhuma para quebrar. Paulo explica que a lei traz condenação, porque revela o pecado. Quando a lei diz não faça isso ou faça aquilo, ela expõe as transgressões. Se a lei não haveria, sem a lei não haveria, a consciência clara de pecado. A lei traz a ira de Deus contra o pecado, pois ela mostra o que é errado. Em Romanos, capítulo de número 7, verso 7 também em diante, Paulo fala sobre como a lei revela o pecado, mas também aumenta a nossa culpa. A lei é boa porque mostra o que é certo, mas ela também evidencia a nossa incapacidade de obedecer perfeitamente. A lei, embora não é capaz de nos salvar, ela serve para revelar nossa necessidade de um Salvador. É isso que Paulo está tentando mostrar. A graça de Deus em Cristo é a resposta para a condenação da lei. Ou melhor dizendo, nós nos oferecendo um perdão e a justificação pela fé. É isso que está acontecendo. Está dando uma clareza, mostrando o perigo e mostrando que nós temos uma oportunidade por meio da graça. Há aqueles que querem correr esse perigo, ou seja, arriscar, e há aqueles que estão em busca da graça. Você tem sido qual deles? Eu vou deixar essa pergunta final hoje. Eu quero finalizar hoje com essa pergunta: você tem corrido risco, perigos e procurado manter uma religiosidade? Ou você, através dessas explicações, através do que você já aprendeu, através de Cristo Jesus, tem recebido essa graça maravilhosa? Leve a outras pessoas também, para que essa pergunta chegue até ela, e nunca desista, nunca desanime, não para, não esqueça que mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Talvez você hoje acordou pensando: por que tantas lutas? Mas por que, em vez de você perguntar por que tantas lutas, por que a gente não pergunta assim: por que Deus ainda continua a lutar por mim? Será que nós não poderíamos mudar a pergunta e claramente achar a resposta? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até as próximas meditações. É claro, se o Todo-Poderoso nos permitir.